você é líder, você precisa assumir a responsabilidade de ser um líder. Existe o bônus e existe a responsabilidade. Né? Muitas vezes a gente diz assim, meu Deus, eu queria liderar, eu queria estar na posição que o pastor fulano de tal tá, eu queria estar na posição que o líder fulano de tal tá, que o gerente da minha empresa tá, mas dentro do glamour, né, muitas vezes, que eu quero te dizer que dentro do nosso aspecto cristão, a liderança é mais uma posição de servo e de auto-humilhação, como Jesus passou, né, do que propriamente uma posição de glamour. Então vamos tirar esse negócio da cabeça de que liderança é algo onde a gente vai estar sendo ovacionado, onde as pessoas vão colocar holofotes na nossa cara. Não. A liderança, ela serve. E o papel da liderança maior é esse. E quanto mais rápido a gente entender isso, melhor. Existe sim uma dificuldade de humildade nessa geração que é impressionante. As pessoas precisam colocar o ego debaixo dos seus pés, gente. Debaixo dos nossos pés. Nós precisamos colocar o ego debaixo do nosso pé. Porque é muito, muito importante que uma liderança ela tenha isso em mente, sabe? A gente não pode se prevalecer de uma posição, a gente não pode se prevalecer de um cargo, a gente tem que ter o nosso coração e a nossa mente blindada disso, sabe? O que nós carregamos dentro do nosso coração é muito maior do que a posição. O que nós carregamos dentro do nosso coração é muito maior do que qualquer cargo, do que qualquer posição. Os cargos vêm e vão, mas aquilo que Deus estabeleceu nas nossas vidas permanece. A palavra de Deus é maior do que isso. Olha só que interessante. A mensagem sempre vai ser maior do que o mensageiro. No dia que o mensageiro se achar maior do que a mensagem para de ser propagada. Então, não se acha a última Coca-Cola do deserto, eu não sou a última Coca-Cola do deserto, e a mensagem vai ser sempre maior do que o mensageiro. Presta atenção nisso, tá? Isso é interessante. Vamos lá. Uma das coisas que eu anotei aqui é não assumir a responsabilidade, tá? Que foi uma das características que eu apontei como sendo talvez uma das mais sérias. As pessoas não querem assumir a responsabilidade. Então vamos lá, eu tenho um propósito, né? Eu entendo esse propósito, eu quero estar trilhando esse propósito, trilhando esse caminho, mas eu não quero me sacrificar, eu não quero renunciar, eu não quero pagar o preço para ver o meu sonho se concretizar, para ver o meu legado perdurar. Eu não quero pagar o preço. Então eu quero dizer para você que se você é um líder e você não está disposto a renunciar, você precisa rever a sua liderança e você precisa se reeducar na sua liderança. Então se você é um líder e você não quer renunciar, infelizmente você não vai conseguir liderar da forma correta, de uma forma exemplar, de uma forma eficaz. Você não vai conseguir, porque o líder ele precisa se esvaziar dele mesmo para que a gente não esteja simplesmente fazendo por fazer, uma liderança que se move apenas na vaidade pessoal e não consegue desenvolver a sua equipe pelo exemplo e pela inspiração. Então, o que está acontecendo nesse tempo é que a gente não está querendo assumir a responsabilidade porque ninguém quer renunciar a nada. Então, as pessoas estão cobrando, que é interessante isso também, eu estou diante de uma equipe onde eu estou cobrando da minha equipe algo que eu não faço. Que esse é o caos da liderança de hoje, né? E quando eu digo liderança de hoje, eu digo a nível mundial e global, né? São verdadeiros chefes, não são líderes, e muitas vezes nós estamos cobrando coisas dos nossos liderados que nós não fazemos. Então, olha só, preste atenção numa coisa. Se você quer que o teu liderado chegue cedo, seja pontual. Se você quer que ele seja motivado, que ele esteja motivado, seja o mais motivado, seja aquele que está, sabe, apaixonado em querer fazer, você tem que ser o mais desejoso em querer bater as metas, em querer cumprir os objetivos, em querer ver os sonhos realizar, os frutos chegarem. Então, eu não posso cobrar dos meus liderados, da minha equipe, aquilo que eu não estou fazendo. Isso é o que os fariseus faziam na época de Jesus e que Jesus combateu. Então, as pessoas, eles estavam pregando uma coisa que isso não era uma realidade real na vida deles. Não era uma realidade real. Então, é interessante que existe um texto bíblico que eu até uso tem alguns vídeos meus, um vídeo meu, que eu estou falando sobre a importância da liderança de Jesus, e eu cito um texto onde Jesus justamente está ministrando, está pregando, e as pessoas olham para Jesus e dizem assim, ele prega como quem tem autoridade. E por que Jesus tinha autoridade? Porque aquilo que Jesus falava estava totalmente alinhado com aquilo que Jesus fazia. Ou seja, não era uma liderança só de palavras, porque de palavra, irmão, o mundo tá cheio, tá? De palavra, de conversa bonita, o mundo tá cheio. A gente precisa de pessoas que ajam. A gente precisa de pessoas que tomem decisões maduras. A gente precisa de pessoas que se movam na palavra.
A gente precisa de pessoas que verdadeiramente se levantem como uma geração genuína e dizem assim, ó, tá aqui, ó, a responsabilidade tá na minha mão e a gente vai fazer. A gente vai cumprir os objetivos, a gente vai para frente, a gente vai avançar. Então, as pessoas olhavam para Jesus e disseram assim, a pregação dele é diferente. Por quê? Porque a gente vê uma pregação genuína, a gente vê fala genuína, a gente vê a fala, a conta fecha, né? A fala bate com o comportamento. As palavras, elas batem com o comportamento. Isso é maravilhoso. Eu quero te fazer uma pergunta. Você que está aqui me assistindo, que você exerce uma função de liderança, eu quero te fazer uma pergunta. Aquilo que você fala, crava com aquilo que você faz? O teu comportamento faz jus àquilo que você prega? Se sim, você está no caminho certo. Se sim, você está avançando, você está no propósito, você está no padrão de Jesus. Se não, realinha isso. Refaz a rota, refaz o caminho e começa a trilhar, começa a viver, começa a seguir isso. Você vai ver o tanto de impacto que você vai causar na vida das pessoas quando as pessoas enxergarem em você a maior fonte de inspiração que elas precisam. As pessoas precisam enxergar em você a maior fonte de inspiração. Ah, Renan, mas eu não tenho um grupo. Mas você, é como eu falei, você está exposto a uma vitrine e você não... Por mais que você não tenha... Renan, eu não lidero grupo nenhum, eu não lidero equipe, eu não tenho nenhuma função específica de liderança, mas se você está me ouvindo aqui, então é porque você está liderando, você lidera alguma coisa, nem que seja você. E você que entra... É interessante, olha só, preste atenção. Você, além de liderar você mesmo, você vai às vezes para um encontro de família, tua família enxerga em você um potencial inspirador. Você vai para uma... Dentro do teu trabalho as pessoas observam você, dentro do teu lazer, em qualquer lugar que você vai, você está inspirando pessoas e às vezes você nem percebe. Você está motivando, você está influenciando pessoas e você nem percebe. A influência, ela é passada muitas vezes e ela não é percebida. Mas a todo momento nós estamos influenciando, a todo momento nós estamos gerando inspiração. Agora, nós precisamos nos posicionar para gerar a influência correta sobre a vida das pessoas. As pessoas nos observam a todo momento. É por isso que existe a responsabilidade nas nossas vidas da gente não causar uma má influência, da gente não estar fazendo algo que não gere um legado, que não deixe um legado real na vida das pessoas, tá? Então as pessoas olhavam para Jesus e diziam assim, ele fala como quem tem autoridade. A pregação dele é diferente. A pregação dele é diferenciada. Então a gente tem que entender isso, tá, gente?